Hello! Semana 25, parte 2, verbos regulares. O que são os verbos regulares? A gente está falando sobre o passado. Quando fala verbos regulares no passado, nós vamos acrescentar ed no verbo, e aí ele vai estar escrito no formato dele do passado, certo? A gente pode pegar como exemplo aqui o nosso idioma, o português, que a gente tem conjugação de verbos. O que é conjugação? Cada pessoa tem uma palavrinha própria para os verbos, né? Eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles estudam. Eu estudei, você estudou, nós estudamos, eles estudaram. Então, o verbo no português é a conjugação que existe, ele muda a depender, né, da pessoa e do tempo verbal. Eu trabalho, eu trabalhei. Eu estudo, eu estudei. Presente passado, tá? Então, aqui no inglês, a gente não vai ter uma conjugação, não vai ter uma forma de escrever o verbo diferente para cada pessoa, tá? A forma dos verbos do inglês é muito mais simples, tá? Eu coloquei aqui o verbo travel, que é o viajar, e já coloquei as formas possíveis que ele tem, tá? E já vou deixar uma dica para vocês. Os verbos no inglês, eles têm 4 ou 5 formas de escrever, certo? O que vai ser mais importante para nós aqui na semana 25, na semana 26, nas próximas semanas, é saber essas 4 formas. Vai ter uma quinta forma, mas vai ser mais para frente que a gente vai estudar juntos, de como que vamos escrever essa quinta forma do verbo, tá? Nesse momento, é importante a gente entender como montar essas 4 formas, essas 4 conjugações, podemos chamar que são conjugações dos verbos, e onde que a gente vai utilizar cada uma delas, certo? Então, vamos lá. Eu falei que escolhi o verbo travel. Travel é viajar, então essa daqui é a forma base dele, a forma do infinitivo, a forma pura, a gente pode chamar assim, a forma da primeira coluna, né? A gente pode acrescentar um S, que aí vai ser a forma do he, she travels, it travels. Qualquer outro verbo também vai caber aqui o S, por exemplo, work. He works, she works, it works. Então existe essa forma do verbo com um S. Temos uma forma também com ing, que é a forma contínua. Dá para chamar de gerúndio, seria o gerúndio do português. Então, trabalhando, viajando, estudando, certo? Aqui eu coloquei somente como forma contínua, indicações em andamento. Eu estou viajando, eles estão viajando. É uma ação em andamento. E para nós, a parte nova é o verbo quando termina com ed. Então, travel mais ed vai ser a forma no passado simples, que é o que nos interessa aqui, certo? Então, relembrando, forma dos verbos em inglês. 4 formas. Tem uma quinta forma, a gente não vai ver agora. Então, vamos nos preocupar com essas 4 formas. Como é que a gente escreve, né? Então, tá aqui alguns exemplos. Travel, já vimos ali. Travel, he, she, it, travels. Travel, vou acrescentar o S, como está aqui na nossa tabelinha. Travels. He travels, she travels, it travels. A forma contínua. Traveling. They are traveling. Eles estão viajando. Está acontecendo. Passado, traveled. She traveled. Ela viajou. Pronto. Seguimos aqui, o verbo ficou igual, acrescentamos a letra S, acrescentamos ing e acrescentamos ed. Vamos para o trabalhar agora. Work. Work é a forma normal, é a forma do presente. Variação de he, she, it é o works. O working, o contínuo e o worked. I work. She works. We are working. Estamos trabalhando. They worked. Eles trabalharam. Study, estudar. Variante he, she, it, com S, studies, he, she, it, né? He, she, it, studies, studying. Escrevi errado, vamos arrumar aqui, pronto, studying. E o passado, studied. Assim. Play. O presente dele, play. A variação, plays. O contínuo é o playing. E played. É só a gente acrescentar esse complemento no final, ou a letra S, ou o ing, ou o ed. Se eu acrescento S, no caso aqui watches, vai ter uma letra E para ficar mais fácil a pronúncia, fica he, she, it, que vamos utilizar para he, she, it.
O contínuo é algo que está acontecendo. We are watching. You are watching na classe. Você está assistindo uma aula. I watched. Eu assisti. Aqui está a forma do passado. Algo que aconteceu e já terminou. Live, morar, viver. He lives downtown. Ele mora no centro. We are living next to the beach. Estamos morando perto da praia. I lived in Canada. Eu morei no Canadá. Então, o final do verbo vai ser o uso dele. Se ele termina com S, talks, é para he, she, it. Talking é a forma contínua, estamos conversando, we are talking. E o passado é o talked, falaram, conversado. Call, he, she, it calls, calling and called. Muita atenção com o verbo call. Não é calling, não é called, a pronúncia. Quero que vocês se atentem a isso. O verbo call, a pronúncia é calling, calling, nesse formato aqui. E o passado vai ser called. Combinado? Cuidem essa pronúncia para a gente falar certinho esse verbo. Clean, variante de he, she, it, cleans. A parte contínua é o cleaning. E o passado é o cleaned. Assim. Cook é o verbo no presente. Cooks, variante de he, she, it. Cooking é a ação contínua e cooked é o passado. E dance, o último verbo aqui do nosso exemplo. Dances, dancing and danced. Pronto, só acrescentamos aqui as letrinhas, certo? Para fins didáticos, a gente sempre vai estudar, ou eu vou fornecer para vocês, uma tabelinha com a primeira e a segunda coluna. Então, a primeira coluna é a do presente, work, ask, help, look. E a segunda coluna é a do passado, com o ed, worked, asked, helped, looked. Edson, se eu quero fazer o he, she, it? A gente já sabe que no presente acrescenta S. Se for contínuo, trabalhando, viajando, estudando, comprando, limpando, assistindo, ing. A gente pega o verbo na forma pura dele, na forma base, e coloca ou S ou ing, certo? Então, por que a gente não tem a segunda coluna aqui, tipo do worked? O work é um verbo regular, mas vai ter depois os verbos irregulares. E aí ele ainda vai ter uma forma diferente de escrever na segunda coluna. Por isso que a gente vai mostrar sempre a primeira e a segunda coluna, tá bem? Por essa razão, tá? Aqui tem alguns verbos, eu vou deixar um áudio depois aqui para vocês ouvirem, tá? Lembrem dessa forma de como escrever os verbos, eu deixei também uma atividade aqui, a gente escrever todas as formas do verbo seguindo essa tabelinha. Então, variante de he, she, it vai ser o S. Então, aqui no exemplo vai ser asks. A forma contínua vai ser o asking. E o passado vai ser asked. Assim, com o final ed, certo? Temos aí alguns verbos para vocês praticarem. E depois completar essas frases. Eu estou mostrando o verbo clean, watch, enjoy, cook. São todos regulares. Se é regular, a gente vai escrever ele com ed. Então, yesterday I cleaned my apartment. Then I cooked dinner for my family. Bem simples, certo? Escrevam todas as frases e mandem para o teacher para eu corrigir para vocês. Qualquer dúvida, call me. I'm here. Ok? See you soon. Bye bye.